Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do J2 de Communicity. É uma aventura educacional que pretende incentivar a prática e o ensino de inglês como língua estrangeira. E o jogador é um desses personagens que visita esses lugares ajudando a sua comunidade. Para isso, ele deve se comunicar com essas personagens em inglês. Então nós vamos apresentar o Restaurante do Tusk no dia 1. Cada uma dessas áreas tem vários dias de aprendizado, cada dia com uma lição diferente e com vocabulário diferente. Então hoje nós vamos ver o primeiro dia desse restaurante. Os outros ainda estão travados, as outras áreas também estão travadas, então nós vamos conhecer essa primeira parte. Antes, meu nome é Victor Mascaro e eu sou produtor da Fortune Game Studio e falo aqui em nome da equipe Guilherme, João, Matheus, Leonardo e Marina. Aqui nas configurações é possível aumentar o volume da música e dos efeitos sonoros, né? Uma propriedade que fica salva no save do jogo. Então, tem a opção de começar um novo jogo, mas aí ele avisa o jogador que isso deleta todo o seu progresso e começa um novo jogo, né? Como é um jogo para alunos de inglês, mas ele está em inglês, a gente não sabe ao certo ainda se as pessoas vão entender o que está escrito, né? Então a gente pretende comunicar com o código de cores e também com palavras cognatas ao português, ou seja, similares ao português, para deixar as instruções do jogo, do aplicativo em si, né, fora do jogo, compreensíveis. Mas isso é o tipo de coisa que a gente já anotou para tentar descobrir no playtest, se funciona, se não funciona. Bom, então eu vou cancelar aqui, mas é possível começar o jogo do zero, internamente. Bom, então vamos começar a nossa aventura no restaurante do Tusk. Esse é o personagem jogador e essa é a senhora Tusk, esposa do dono do restaurante, né? Ela diz que hoje o restaurante está uma bagunça e ela pede por um pouco de ajuda e precisamos encontrar algumas comidas espalhadas pelo restaurante. Carrega-se a cena então. Existe uma indicação de que o jogador tem que clicar aqui nas words e aí aparece uma lista de palavras, né, que eu consigo entender. Então preciso procurar essas palavras pelo cenário. Então só que o jogador já encontra algumas comidas, algumas estão escondidas e assim que elas são capturadas, elas vêm parar aqui no dicionário, né? O que elas significam, e aí o jogador já tem uma primeira correspondência entre o objeto e o nome. Aqui no botão de walk eu consigo me movimentar, né, pelo restaurante e sigo a minha jornada de encontrar comidas escolhidas pelo local. Nem todas são encontráveis, né, nem todas eu estou procurando aqui na lista de palavras. E aí eu vou passeando pelos ambientes, nem todos estão desbloqueados ainda. Aqui estão o senhor e a senhora Tusk na cozinha. E assim que eu termino de encontrar todos os itens, a senhora Tusk me chama para conversa, né, me parabeniza. Nesse momento o jogador ganhará algumas moedas para ele poder usar na loja também. Encontra o chefe, vai falar com o chefe. Então, assim que a gente conversa com o chefe, enquanto o chefe conversa com ele entrega moedas e aqui é o lugar onde ele vai explicar sobre a loja de roupas, de customização do jogador, né? Essa é uma parte que a gente vai colocar junto com o tutorial. E aí, depois que eles voltam, ele começa a dizer para o jogador que a comida do restaurante amanhece espalhada sempre por todos os lugares. E ele precisa resolver esse mistério e chama o jogador para ajudá-lo na cozinha, né? A primeira parte já foi encontrar os objetos pela cozinha e agora o chefe, o Sr. Tusk, Mr. Tusk, está ensinando o jogador a comparar os alimentos, né, usando o comparativo. Então aqui me dado uma frase incompleta, né? No tutorial o Sr. Tusk vai explicar para o jogador, se for a primeira vez que ele está jogando, que como é que se compara, né, em inglês, através desses diálogos curtos. E o jogador começa, né, a tentar entender como é que forma o comparativo.
Depois, a gente vai ver ainda, mas a gente tem preparado umas 10 frases daquela. A gente vai ver no playtest quantas são necessárias. A gente acredita que de 5 a 10, dependendo do público-alvo. E aqui ó, é a terceira fase, onde o jogador agora vai ter que escrever a frase inteira sozinho, né? Vai ter que falar a frase inteira sozinho, que é o grande diferencial do nosso jogo, né? Que não é um jogo que somente revisa o vocabulário, mas também ajuda no processo de construção de frases. Então aqui eu vou escrever que o suco é menor que o bolo. A gente vai deixar as diferentes opções de palavras todas juntas aqui, para evitar isso de ficar entrando e selecionando, porque toma muito mais tempo e não é tão agradável. Muito bom mesmo essa parte. Assim que o jogador termina, então, de comparar os alimentos e entende a diferença de tamanho, de temperatura entre eles, ele vai para a última fase, onde o chefe realmente instrui ele a servir os clientes que estão aqui no balcão. Então, alguns clientes vão se aglomerando aqui e eles vão pedindo e vai chegando mais cliente. Então você tem que ir lá, ele quer uma Big Pizza e ela quer Cold Ice Cream e a Big Pudding. Vai ter um post-it pequenininho aqui com o pedido de cada jogador para evitar ter que voltar lá no counter. Bom, então a primeira coisa que ela quer é Cold Ice Cream. Então se a gente vê aqui, a gente tem diversos tipos de sorvete, diversos tamanhos, pequeno, médio e grande, basta clicar sobre ele, que ele vai mudando a forma. E aqui existe um registro de temperatura para indicar se ele está hot, se ele está cold. E aí eu consigo, além de mudar o tamanho, né, das minhas comidas, eu consigo esquentá-las no fogão ou esfriá-las na geladeira. Então se eu quero um sorvete e ele está numa temperatura mediana, eu consigo colocar na geladeira e aguardar com que ele fique frio. Ele vai abaixando ali. E aí eu posso deixar com que ele fique muito frio, roxinho. Se eu deixar ele mais uma rodada, ele vai estragar. Então eu vou tirar ele daqui já e vou colocar na minha bandeja. Ele está lá. Posso esquentar coisas também, né? Se eu quiser esquentar a torta, ela vai ficando cada vez mais quente conforme o timer for rodando. Mesma coisa, a torta também pode ser queimada. Como ela não especificou o tamanho do sorvete, eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Agora o pudding ela pediu big, né? Então entre um pudinzinho individual e um grande, a gente vai escolher um grande, a temperatura tanto faz, eu vou usar a temperatura default do pudim e colocar no prato. Então agora eu posso voltar lá no meu counter e servir a minha querida cliente com as comidas aqui do prato, né, do restaurante. E assim que os pratos estiverem com o pedido pronto, eu consigo entregar para o meu cliente e aí ele vai embora e me deixa uma quantidade de moedas que eu também vou poder utilizar na hora de comprar minhas roupas, lá na hora de comprar as roupas para customização do jogador. Essa é uma proposta de looping completo do jogo, né? Então, só relembrando, o jogador começa capturando as palavras, aí ele aprende a usar o comparativo, né, para comparar esses elementos, e aí depois é dada uma tarefa para que ele sirva as pessoas de acordo com as suas preferências em relação ao tamanho e à temperatura das comidas. E nisso o jogador espera-se que vai aprendendo a comparar coisas em inglês. O que é que falta então para a nossa última etapa de entrega? Algumas coisas, né, que a UI vem apresentando de problema, alguns elementos que não são desenhados corretamente, que são desenhados fora de lugar ou fora de escala, né? Esses bugzinhos que são comuns, a gente vai consertar. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer agora que esse J2 está completo é iniciar nossa bateria de playtests, né? A gente precisa saber se
o jogo está intuitivo inteiramente em inglês, ou se a gente vai precisar colocar algum tipo de ajuda na língua materna do jogador. Tem questões relativas ao level design. Quantas frases tem que ter na fase 2, quantas frases, quantos pedidos tem que ter aqui, quanto tempo deve demorar para chegar um novo cliente aqui no restaurante. Então, e por fim, se o onboarding que a gente projetou para o jogador, né, para o tutorial, a primeira passada pelo universo do jogo, que é o que a gente pretende entregar no link, se esse onboarding funciona, se ele é intuitivo e se ele o jogador se encontrar no universo do jogo e também, né, se ele ensina ou pelo menos motiva o jogador a aprender e praticar inglês. É isso, muito obrigado. Em nome da equipe Fortune Game Studio, eu agradeço a participação de todos.